Pô, é difícil acreditar que ontem a gente viu o mesmo Corinthians que amassou o Galo em Itaquera, né? Como é que pode um time tão parecido ser tão discrepante de um jogo pro outro? Será que é só azar? Será que ainda persiste esse lance de jogar fora de casa? E por sinal, o Corinthians ainda não somou nenhum ponto fora de casa? Porque eu acho outra coisa. O time do Corinthians entrou sem vontade nenhuma de jogar, sem tesão nenhum. Diferente do que foi na quarta, que você via vontade, via raça, viu jogadores incomodados com o resultado. Ontem, parece que eles estavam lá só aceitando o empate, mas também se perdesse, como perdeu, não estaria ruim, sabe? Estavam literalmente cumprindo tabela. E esse pra mim é o grande problema desse time. Eles escolhem muito quando vão jogar. Eu nem queria usar isso de exemplo, mas pega o time do Palmeiras pra comparar. Os caras jogam contra o Cuiabá, contra o América Mineiro, da mesma forma que eles jogam a Libertadores. Estão lá, ó, sempre ganhando, batalhando, dando a vida em cada bola. E não à toa estão conquistando tanta coisa. Então assim, essa mentalidade precisa mudar. Eu já tô cansado de toda vez ter que me contentar com o empate quando a gente joga fora. É toda vez a mesma coisa. E assim, pelo menos uma notícia boa que a gente teve ontem, digamos assim, foi o Pedro. Sem dúvidas o nosso melhor homem em campo e só precisou de 2 jogadas pra isso. Esse que é o pior, né, fiel? Ele em 15 minutos fez mais do que muita gente que ficou até os 90. Uma que ele vai no fundo, na cara e na coragem e cava um pênalti, que por sinal, todo respeito ao Fábio Santos, tudo que ele já fez, conquistou por aqui, mas também tá feio, né? Nem o pênalti, que era a única coisa que assim, ele se garantia mais do que todo mundo, ele tá acertando mais. O cara que não errava nunca, já perdeu 3 em um ano. Fora o que tá jogando também, né, fiel? Já imaginava que isso ia acontecer uma hora ou outra, tanto é que eu nem aceitei a renovação dele no ano passado, porque eu sabia que ele não ia render o ano inteiro. E agora tá aí, né? Largado as traças. Mas voltando ao Pedro, teve esse lance aí do pênalti, e a outra que ele teve a cara e coragem e de novo quase faz o gol. E assim, já é um cara que eu quero ver mais na quarta? Logicamente. Mas não é por isso que eu quero ele de titular. Pra mim, tem que repetir o time de quarta, com o Renato no meio, e o Adson, que muita gente tá pintando como bagre, tem que continuar jogando mesmo. Não precisa ser de titular, mas não pode parar de receber chances porque foi mal em um jogo. Eu nem sei se eu já falei isso aqui, né, mas o Adson não é ruim. Eu vejo que ele quer tentar, quer ir pra cima, ele tem recurso pra isso, mas ou ele vai e desiste no meio do caminho, ou ele nem tenta e já toca pra trás. Então assim, tá nítido que o que falta pra ele não é o recurso, a habilidade, porque isso ele tem de sobra, mas sim a questão mental, né, a confiança. Enfim, cara, de todo jeito, meus pêsames aí pro Corinthians e pro Caetano também, que embora tenha sido infantil no pênalti, fez besteira, né, realmente fez o pênalti, mas não foi tão mal. Foi um dos melhores, aliás, mas por causa de um lance, é bem provável que as coisas agora desandem pra ele. É osso, amigos, mas que venha a Libertadores. Sabadão difícil esse de ontem, né? Porque não só o Corinthians decepcionou, mas a seleção brasileira sub-20 também. E eu nem falo isso pela seleção em si, mas pelos moleques do terrão que estavam lá, né? O Biro, o Giovani e o Robert Renan. E tinham aí essa chance de fazer história desde cedo. É isso, Israel passou pelo Brasil, foi pra semifinal da Copa do Mundo e agora Giovani e Biro estão de volta ao elenco do Luxemburgo, podendo até serem relacionados já pra esse jogo contra o Del Valle. E assim, fiel, as minhas considerações sobre os dois nessa Copa do Mundo é basicamente o seguinte. O Giovani foi banco em todos os jogos, mas também foi pro Savinho, ex-Atlético Mineiro, que joga muita bola. O moleque é bom mesmo, então dá pra entender. Mas o que eu vi do Giovani nessa Copa foi um jogador muito importante assim pra seleção no segundo tempo, porque era um cara que entrava sempre e sempre quando entrava dava uma qualidade maior. Era um cara que pegava a bola na direita e sabia arrancar em todas elas, ia pra cima, não se escondia do jogo e também tem um bom chute tanto de fora da área quanto de dentro também. É um cara que como ponta rende bastante, mas talvez se for utilizado como segundo atacante, né, jogando mais perto da área, talvez seja um pouco mais eficiente. Já o Biro foi um pouco diferente, já que ele foi titular em todos os jogos, né? Jogou ali como meia esquerda e chegou até a fazer a lateral quando precisou. E assim, a maior qualidade que eu posso destacar do Biro nessa Copa, com certeza era a bola parada. Quase em todas que ele tava, saía alguma coisa. Passes, cruzamentos e lançamentos também eram muito bons, né? Sempre que ele ia para a linha de fundo, ele conseguia descolar um cruzamento e na maioria das vezes era muito preciso. Visão de jogo também apuradíssima. Talvez ele seja mais jogador no meio do que nas pontas como ele foi utilizado na grande parte das vezes. Mas por outro lado, fiel, eu vi algumas deficiências nele que persistem desde a base, que são, ele é pouco criativo num contra um, principalmente quando estava longe da área, então ele pegava a bola ali, olhava para frente, não tinha tanta confiança e voltava a bola, né? Não era um jogador que participava tanto aí nesse sentido. E outra coisa é fazer gol, né? Isso realmente não é com ele. Pô, tanto dentro quanto fora da área, ele tem muita dificuldade para definir a jogada e acaba perdendo algumas oportunidades. Mas, no geral, imagino que os dois voltem com muita moral e devem ser opções frequentes do Lucha, dependendo da situação, né? Principalmente o Biro, que já foi até elogiado pelo Lucha, certo?
Bom, e o novo diretor de futebol do Corinthians, Alessandro, estava simplesmente on fire na zona mista de ontem, já que quando foi perguntado sobre Júnior Moraes, sim, o capitão Ucrânia, né, que processou o Corinthians recentemente, entrou na justiça pedindo quase 4 milhões de reais por valores que ele alega não ter recebido, além de pedir a quebra do contrato, o Alessandro, de maneira muito sincera, falou o seguinte: sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês, eu preciso pedir desculpas por uma contratação tão infeliz que fizemos. Para jogar no Corinthians precisa de coragem e personalidade. Ele foi covarde e mentiroso. Lamento que o corintiano tenha visto esse cara vestindo a camisa do Corinthians. Lamento muito mesmo. E, rapaz, quem vê de longe nem acredita, né? Imagino que essa mágoa deve ter sim relação com esse processo, mas não acho que ele tenha sido tão sincero por causa disso. Será que o Moraes mentiu alguma lesão? Ficou tanto tempo no DM sem ter nada? Porque assim, para um diretor de futebol, ainda mais como o Alessandro, que é mais calado, é mais na dele, falar que um jogador do seu elenco é covarde e mentiroso é porque a treta foi muito grande. Mas infelizmente a gente ainda não sabe o porquê de tudo isso. Agora, esse final onde ele diz que lamenta que a torcida do Corinthians tenha visto esse jogador com a nossa camisa e não sei o que, pô, na verdade quem tem que lamentar somos nós, né? Porque quem escolheu pagar o salário desse cara por 2 anos foram eles. Quem acreditou e se decepcionou mais foram eles. Então sou eu que lamento por terem contratado esse cara, apesar de saber lá no início que já era uma bomba ambulante. Enfim, estão arcando com as consequências, né? Pois é, fiel, como nem tudo são flores, infelizmente a negociação com o zagueiro Lucas Veríssimo, a contratação, melhor dizendo, não vai rolar, já que segundo algumas informações inicialmente passada pela ESPN, embora o Corinthians tenha se acertado e deixado tudo alinhado com o zagueiro brasileiro, o Benfica optou por não liberar o jogador, não ainda pelo menos, né, alegando que o plano A é de manter ele na Europa, emprestando para outros times do continente, porque eles entendem que o investimento feito em cima dele foi alto e eles ainda querem recuperá-lo, ou seja, na cabeça deles faz muito mais sentido emprestar para um time de quarto escalão europeu, mas que pelo menos tem condições de comprá-lo depois, do que emprestar para o Corinthians, que ele pode até se destacar e valorizar ainda mais, mas que no final das contas dificilmente teria como fazer negócio. Então eles estão tratando o Corinthians como esse plano B, no caso de se não der nada certo, a gente volta a se falar, mas aí também eu não sei até onde o Corinthians vai esperar, né? Imagino que depois dessa, as negociações foram até encerradas, aliás, tem informações de que foram mesmo. E o Timão já busca outros nomes melhores no mercado. Pois é, não sou eu que vou lamentar essa recusa. Aliás, há males que vêm para o bem, mas fica aí o registro, né? Nunca se deve negociar com o Benfica, porque o timinho filho da puta. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!